Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atom. Eu me chamo Vanessa Santana e aqui nós falamos sobre arquétipos. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma coisa que as pessoas perguntam sempre e que a maioria das pessoas que são religiosos, vem a perguntar no momento em que conhece os arquétipos, conhece sobre a teoria dos arquétipos. Arquétipo é pecado? Bom, eu acho que a maioria de vocês que estão aqui já tem uma concepção ideal aí do que seria arquétipos, do que são arquétipos. Mas como eu estou falando para algumas pessoas que não estão aqui nesse canal, né, com a gente, vamos lá. Arquétipo é tudo aquilo que a gente vê, que cria uma imagem, que cria uma conexão com o nosso subconsciente. Então, o arquétipo é uma comunicação através da imagem que gera neurotransmissores no nosso cérebro, tá? Então, o Carl Jung, ele decifrou aí 12 principais arquétipos e a partir desses arquétipos a gente desenvolve a conexão com determinadas figuras. Neste momento aqui mesmo, você vai decidir se continua ou não assistir esse vídeo a partir da sua visão arquetípica da minha pessoa, do meu ambiente, de tudo que está envolvido, tá? A concepção de pecado é uma concepção voltada para as religiões que contêm o cristianismo. A ideia de pecado, ela está conectada com religiões que são advindas do cristianismo, que acreditam em céu e inferno, nessas coisas. E como arquétipos não tem nenhuma conexão com religião, e sim com ciência, está lá envolvida com a psicologia, os arquétipos não são considerados pecado. Você aí, evangélico, católico, judeu, qualquer pessoa que, independente da sua religião, tenha contato com o mundo externo, use redes sociais, faça uso de estudos e qualquer outra coisa, entende sobre figuras arquetípicas, tá bom? Quando seus pais te trouxeram ao mundo, inclusive as suas crenças religiosas estão ligadas a uma figura arquetípica. Por exemplo, a minha ideia de diabo é completamente diferente da ideia de diabo que você, religioso, tem, ou que você, que acredita em religiões cristãs, tem, tá bom? Então, a ideia de arquétipo, ela vai existir em toda e qualquer religião. Isso não é pecado. A forma como você acredita em Deus também tem a ver com a figura arquetípica. Quando eu falo Deus aqui, você cria uma imagem. Se você é uma pessoa cristã, provavelmente você vai pensar em Deus como homem, um senhor de barba branca, com uma roupa branca e que está lá no céu. Isso é uma figura arquetípica que você criou. Sim, você criou essa figura. Essa figura pode ser diferente para outras pessoas? Pode, mas se você começar a perguntar ao máximo de pessoas que convivem com você ou que estão em determinadas religiões, ela vai ter a mesma concepção de Deus. Que Deus é uma figura masculina, que Deus está no céu, que Deus tem um cajado, é um senhor idoso, branco. Então, são várias questões que envolvem. E por que vocês acreditam nisso? Por que há essa... muitas vezes eu também acreditei nisso, tá, gente? Por que há essa definição de Deus? Porque foi uma figura criada arquetipicamente, uma figura que foi inventada pelas pessoas que são religiosas. E tudo que a gente vê ou que a gente pensa precisa criar forma para que a gente consiga se conectar. E essa é uma forma que a maioria das pessoas cristãs se conectam. Só que isso diz muito sobre outras questões, tá bom? Então, se você acredita que arquétipo é pecado, vamos lá desmistificar essa ideia. Então, se você já tem sua conexão arquetípica, já entende que o arquétipo de Deus existe para você, o arquétipo da igreja tem um significado para você, você vai entender que isso foi passado de seus antepassados até hoje. Há 300 anos atrás, a figura da igreja protestante não existia, existia só o modelo católico. Hoje, quando a gente fala em religiões cristãs, a primeira religião ou a primeira denominação que nós pensamos são os protestantes, né, que são os assembleianos,
as testemunhas de Jeová, entre outras doutrinas, tá bom? A Igreja Batista tem milhares e centenas, né? Igreja Mundial, Universal. E essas figuras arquetípicas são pessoais para cada um deles. Mas o que não vai diferir, não vai desconectar, é a ideia do Deus único, que existe um só Deus ali nas alturas que é responsável por todos. Mas a concepção de diabo de todas também é igual, tá bom? Então, quando a gente pensa em arquétipo como a forma de mudar a nossa vida, de movimentar a nossa vida, a gente não está lidando com pecados ou não, a gente está utilizando uma ferramenta comprovada cientificamente, no caso dos 12 arquétipos de Carl Jung, porque eu já falei aqui que, por exemplo, Cleópatra não é um arquétipo, Cleópatra é uma consciência que nós acessamos, que o tio Patinhas não é um arquétipo, é uma ideia arquetípica que se enquadra ali em um dos 12 arquétipos ou em mais de um, e a gente se conecta com essa energia a partir dessa figura. Então, quando a gente pensa em arquétipos, existem 12 principais e dentro desses 12 a gente distribui personagens que lembrem essas características. Se eu falar mãe, por exemplo, e você for religioso, você provavelmente vai lembrar de Maria. Já as pessoas que já estão aqui estudando sobre arquétipos vai lembrar também da Afrodite, que é uma figura da mitologia grega que também está muito conectada com a imagem de Maria. Então, arquétipo é basicamente uma ferramenta que nós usamos para alcançar nossos desejos. E você que é religioso, que está aí na religião cristã, também pode fazer uso desses arquétipos para melhorar o seu dia a dia, tá bom? Então, arquétipo não é pecado, não há nada de errado em utilizar arquétipos, não atrapalha a sua ideia de religião. Por exemplo, o Esmiliguido, durante bastante tempo, foi uma figura arquetípica que representou a maioria das religiões protestantes, que a gente usava em cadernos e em outras questões, camisas, porque era uma formiga trabalhadora que lutava em prol do todo ali e era sempre vista como servo de Deus. Essa é uma figura arquetípica que foi pensada por religiosos e que está conectada. Aí tem outras questões atrás, tá? Que se vocês observarem bem, vocês vão conseguir identificar se você estudar o arquétipo da formiga. E tem esse arquétipo de Deus, do diabo, dos anjos, entre outras figuras arquetípicas que estão envolvidas aí no subconsciente coletivo. Toda vez que você estiver na dúvida se algo é pecado, você tem que se perguntar se isso seria pecado para você, tá? Muitos dogmas são enfiados na nossa mente e a gente tem que transcender a ideia de estar sendo governado pelo externo. Nossa mente é quem nos governa e a ideia de certo ou errado depende muito do convívio. Nós aprendemos a pensar para não fazer mal aos outros, mas principalmente para fazer bem para si mesma, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais 3 amigos, deixa aqui nos comentários se você pertence a alguma religião protestante, estava com medo de ativar o arquétipo, com receio de que fosse um pecado. Se esse vídeo te ajudou, coloca aqui as suas palminhas ou seu desejo de contribuir com o meu trabalho. Deixe seu like para que muitas outras pessoas possam ver esse vídeo e seja bem-vindo aos Sementes de Atom. Meus queridos inscritos que já estão aqui comigo, venho aqui informar que a gente vai mais uma vez dar uma modificada nesse canal aqui. Pretendo aí no próximo mês trazer o meu curso Arquétipos para Crescer novamente, tá? Eu dei uma reformulada, andei reorganizando algumas coisas e dentro desse curso eu vou oferecer o curso Tarô dos Arquétipos, ok? E eu espero que você esteja aqui comigo para presenciar esse momento maravilhoso. Se quiser falar comigo, o WhatsApp tá logo aqui embaixo. Se precisar de qualquer coisa relacionada à consultoria, aproveita, porque esse é o último mês que eu desejo fazer consultoria de arquétipos para uma quantidade maior de pessoas. A partir de setembro eu vou dar uma diminuída aí na quantidade de vagas e eu espero que você esteja aqui conosco para vivenciar momentos maravilhosos. Tem outros
vídeos aqui que falam sobre figuras arquetípicas. Se ficou alguma dúvida, é só procurar aqui no nosso card abaixo. Beijo grande e até o próximo vídeo.